eu gostaria de ler com vocês, brevemente. Deixa eu arrumar aqui meu... Hebreus 12. A palavra dessa manhã... Cadê? Eu pedi para só colocar o título lá. Sejamos curados. Quem quer ser curado nessa manhã? Ih, só 3. Vamos lá. Quem quer ser curado nessa manhã? Porque só é curado aquele que quer. Ok? Quem quer ser curado por Deus nessa manhã? Eu quero ser curado. Amém. Hebreus 12, 1. Acharam aí? Deixa eu achar aqui. Diz assim: portanto, uma vez que estamos rodeados de tão grande multidão de testemunhas, livremo-nos de todo o peso que nos torna vagarosos e do pecado que nos atrapalha, e corramos com perseverança a corrida que foi posta diante de nós. E eu quero frisar aqui o livremo-nos de todo o peso que nos torna vagarosos. Eu não sei qual que é a versão que está aqui. Todo o pecado que nos envolve. E corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Aleluia. O Espírito Santo de Deus está falando com a igreja. O Espírito Santo de Deus está se movendo. Quem está sentindo? Quem percebeu? Eu percebi que alguma coisa está acontecendo desde dezembro, pastora. Desde dezembro, naquela semana do jejum, de busca. E é engraçado que a gente só obedece. O Senhor está fazendo algo e a gente não sabe o que é. Mas a gente fala, Senhor, eis-me aqui, eu vou obedecer. E é o que a nossa pastora tem nos ensinado. Então, desde o ano passado, Deus está movimentando, Deus está falando com a sua igreja. E eu quero compartilhar com vocês uma experiência que eu tive. Nós estávamos no discipulado, aqui, segundas-feiras, nós temos discipulado com a nossa pastora. E naquele discipulado foi totalmente diferente. A pastora já compartilhou aqui a visão, o que Deus está fazendo, o que Deus mostrou e o que Ele quer para a nossa igreja, para as nossas vidas. E naquele dia nós chegamos, percebemos que a pastora estava ali orando, nos ajoelhamos, começamos a orar. E eu comecei a me derramar na presença de Deus. E quando eu comecei a me derramar na presença de Deus, colocar as minhas falhas, colocar o meu coração, pedindo perdão a Deus, eu comecei a orar, a clamar, Senhor, vê se tem algo que está me atrapalhando de fluir, de andar nesse fluir, nesse mover. E na mesma hora que eu estava orando, falando, o Espírito Santo me fez levar a orar de uma outra forma, a orar por mim, por cura. Eu estava ali orando, me derramando, e o Espírito Santo me levou a orar por mim, por cura. Senhor, me cura de toda enfermidade, de toda a enfermidade que tem me paralisado, de tudo aquilo que está impedindo de eu avançar. E eu comecei a orar a respeito do meu chamado, do meu ministério. Eu quero fluir, quero ter frutos. E aí o Espírito Santo também continuou me usando para orar pela igreja. E pedia, Senhor, eu quero ser curada, que sejamos curados, que sejamos totalmente livres de toda enfermidade. E aí foi o nós, né? Sejamos. Eu comecei a orar, sejamos curados, sejamos tocados, sejamos livres de toda doença autoimune. E aí foi quando nós, conversando no discipulado com a pastora, eu compartilhei esse momento e a pastora pediu, né, compartilha com a igreja, porque isso não é só para mim, é para todos nós. Sejamos curados. E aí eu fui pesquisar, porque eu estava orando por mim, de repente eu estava orando por todos. Senhor, o que o Senhor quer fazer na sua igreja? E eu fui pesquisar sobre essa doença autoimune, porque eu conheço
a doença autoimune, porém, eu fui pesquisar por que Deus me levou nesse lado, para isso. Por que devemos orar assim, livrarmos de pedir a cura para a doença autoimune. E deixa eu ler aqui com você o que diz sobre a doença. Essa doença ela é onde o sistema imunológico, por engano, produz anticorpos. E esses anticorpos eles atacam as células, tecidos e órgãos saudáveis do nosso próprio corpo. Então, acaba confundindo com agentes invasores. Isso é a doença autoimune. E por que o Espírito Santo me levou a orar por isso, para a igreja, nos livra dessa doença, nos cura dessa doença autoimune? E aí que eu falei, Senhor, fala comigo, porque eu preciso de detalhes na tua palavra, porque hoje, nessa manhã, o Senhor quer não só nos curar, nos livrar disso, nos libertar disso, e nós vamos denunciar tudo aquilo que está nos prendendo de frutificar, de multiplicar. É isso que nós devemos, nessa manhã, pedir e clamar ao Senhor, porque os céus estão em movimento. E a nossa igreja, eu me coloco nisso, primeiramente. Eu preciso dessa cura. A doença autoimune ataca a si mesmo. A doença autoimune dentro da igreja, ela ataca uns aos outros. Agentes saudáveis acabam sendo agentes, como fossem agentes invasores. E estamos atacando uns aos outros dentro das igrejas. Por isso que nós estamos doentes. E naquele momento que eu estava orando, eu chorava, Senhor, me perdoa, me cura dessa doença. Porque no meu ministério, no meu chamado, eu não quero viver doente, eu não quero fazer a tua obra doente. Eu não quero viver ou andar e não frutificar. O que está acontecendo? E se Deus mostrou isso para nós, se Deus mostrou isso para mim, é porque Ele quer fazer algo hoje, na minha e na sua vida, em nome de Jesus. Sejamos livres deste mal, dessa enfermidade. E existe essa enfermidade que vem atacando através do engano. Quando eu li aqui sobre essa doença, fala que por engano, aconteceu, por engano. Eu achei que você era invasor, vou atacar você. Espírito Santo, o que significa isso? Até fiz várias anotações aqui. E aí Deus foi falando algumas coisas. Vou chegar lá. É muita coisa. Vamos lá. Hebreus 12:15, não sei se está aqui, fala assim: cuide para que ninguém fique afastado da graça de Deus, e que nenhuma raiz de amargura brotando cause perturbação, e por meio delas muitos sejam contaminados. Cuidem. Cuidado. Eclésia, cuidado. Cuidado. E aí eu fui pesquisar. Falei, Senhor, pesquisar na palavra de Deus, né? Senhor, como que nós temos sido enganados? Mas só para você entender que toda enfermidade, toda doença, ela tem uma raiz. E hoje eu quero que você entenda, chegou aqui pensando assim, nossa, ela está falando de cura, de enfermidade, mas eu não tenho enfermidade, eu não sou uma pessoa saudável, eu estou bem. Eu não prejudico um ao outro, eu não faço isso, sei lá. Mas toda enfermidade, ela tem uma raiz. E hoje Deus está nos levando a identificar essa raiz. Que por engano, por muitas vezes nossos olhos não enxergarmos, acharmos que é normal, acharmos que talvez não está prejudicando a mim e nem ao outro, a gente faz. E aí o Senhor foi me falando sobre pecados disfarçados. E estou até tremendo aqui para falar, porque o Senhor quer trazer cura para essa igreja. Eu não quero mais viver
a eclésia de 2025, eu quero viver uma eclésia nesse ano de 2026 que frutifica, que multiplica, que avança de uma forma saudável. E não é só para mim, é para você, querido, que você que chegou nessa igreja. Essa igreja é um propósito, é uma igreja profética, de você avançar, de você ganhar almas. O intuito de tudo isso aqui, do louvor, como nós ouvimos inclusive ontem, é salvação de almas, é salvação de vidas. Vamos ver agora, final de semana, a festa, né, da carne, pessoas indo para o inferno. Queridos, nós precisamos resgatar essas pessoas pelo amor, do amor de Jesus Cristo, que habita em mim, em você. Nós temos que resgatar essas pessoas. Então, há uma certa urgência, há uma certa pressa nessa cura. E o Espírito Santo foi mostrando para mim sobre pecados disfarçados. Talvez você não perceba, mas a fofoca, ela vem disfarçada de comentários. Fofoca no meio do corpo de Deus, do corpo de Cristo, vem disfarçado de um comentário, um adentro. Talvez você não perceba, mas pecados como orgulho, vem disfarçado de experiência. Talvez você não perceba, mas talvez a desobediência, o pecado da desobediência ou rebeldia, vem disfarçado de esquecimento. Esqueci. Talvez você não perceba, mas o pecado da preguiça vem disfarçado. Eu ainda não me sinto preparado. Uau. Preguiça é pecado. Mas eu não sei fazer. Eu não me sinto pronto para isso. Preguiça. Pecados disfarçados. Talvez você não perceba, mas a murmuração, o pecado da murmuração vem disfarçado de opinião. A minha opinião, é uma opinião, minha opinião, mas está murmurando. Não há edificação, está gerando veneno, está gerando uma doença, está se atacando uns aos outros. Faz sentido? Faz sentido, igreja? Estou aprendendo a pregar, pastora. Amém. Glória a Deus. Faz sentido. Amém, igreja? Amém. Deus quer trazer cura para o nosso corpo. Para o nosso corpo, aqui, o corpo de Cristo. Cristo é o cabeça, nós somos o corpo dele. E é tão bonito de ver como o corpo, ele age, né? A mão precisa dos dedos. Vai bater o dedinho do pé na mesa, na quina. Como dói. Vai machucar o dedo, depois você vai tomar banho, vai lavar o cabelo, o dedo não tá funcionando. Nós somos um corpo e tudo precisa estar saudável. Deus quer derramar essa cura nessa manhã, queridos. Mas por isso que o Senhor está mostrando, identifiquem os pecados que está contaminando a igreja. Identifique essa doença autoimune, ela está impedindo de avançarmos, impedindo de frutificarmos. Se você quer viver o novo do Senhor, se você quer viver o ID do Senhor nesse ano, se arrependa, identifique. Talvez você esteja aí pensando, tudo que eu estou falando não tem a ver comigo. Tem sim, porque Deus falou para mim, você precisa se arrepender, eclésia. Pecados que você muitas vezes cometeu sem perceber, por engano, ou achar que é normal. Eu até escrevi aqui, a consequência de que não pesa tanto. Não pesa tanto, como nós lemos aqui, Hebreus 12, que fala, livremo-nos de todo o peso. Precisamos nos libertar disso, para que haja cura. Cura no corpo de Cristo. Cura no Ministério Aliança. Cura nas nossas vidas. Aleluia.
Estão comigo, igreja? Para que haja maturidade, para que haja frutos. Coloquei aqui que o sangue do Senhor Jesus cesse com toda a infertilidade espiritual. E Deus precisa de pessoas saudáveis no seu corpo, para que o seu evangelho propague. Eclésia, dito isso, identifiquei o que eu posso fazer. E aí, como eu falei no início, Deus está falando conosco desde dezembro. A gente já sabe o que tem que fazer. Deus falou conosco sexta-feira agora aqui também, e nós fizemos isso, é arrependimento. Nos arrependemos. Arrependimento gera cura, quebrantamento. E eu quero ler um salmo tão bonito que fala, Salmo 147, no versículo 3. Versículo 3. Fala assim: só Ele cura os de coração quebrantado e cuida das suas feridas. Deus, Ele está pronto para te curar. E como eu falei, Deus só cura quem Ele quer. Deus só vai curar aquele que quer. Aquele que se quebranta na presença dEle. E foi o que aconteceu comigo. Eu estava me derramando na presença de Deus. Talvez foi sem perceber esses pecados, ou sem perceber porque que Deus ia me levar para essa oração. Mas eu simplesmente me coloquei. Eu me derramei, eu falei: Senhor, me visita. Visita aqui nessa noite. Eu coloco diante do Senhor as minhas falhas. Visita-me, e o Senhor me visitou. E agora vamos para a parte do que Deus pode fazer, amém? Deus, além de curar, Ele derrama um bálsamo sobre a sua igreja. E tem tudo a ver com a visão que a pastora teve aqui, porque a pastora também compartilhou. Santidade é para quem tem mãos limpas, coração puro. Mas, Senhor, como? Como estar todos os dias com um coração puro, com as mãos limpas? Como? Através do meu sangue. Jesus fala: o meu sangue que repousa no altar. E essa é a chave para nós, igreja, para sermos livres dessa enfermidade maligna. E eu digo mais, no mundo natural fala que esse diagnóstico não tem cura. Mas no mundo espiritual, o diagnóstico do céu, todas as nossas enfermidades já foram levadas na cruz, através do sangue de Jesus. O sangue de Jesus é que nos cura, o sangue de Jesus é que nos livra de toda amarra, de todo pecado. Você está entendendo isso? Como isso é forte, como isso é poderoso? Talvez você não perceba. Eu lembro de uma frase que meu pai falava assim, inclusive, as pessoas estão indo para o inferno com o céu na cabeça. Não sejamos mais enganados. Deus está abrindo os nossos olhos, nos mostrando o caminho que devemos andar, a direção que Ele quer nos levar, para onde Ele quer nos levar. E isso é só o começo do que Ele quer fazer na nossa vida, através do sangue precioso do Cordeiro de Deus. Aleluia! Aleluia! O sangue derramado na cruz nos purifica de todo pecado. 1 João 1,7 fala isso. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. 1 João 1,7. O sangue que desata, o sangue de Jesus. Mas precisamos identificar, e hoje está sendo identificado. Amém? Pecados disfarçados muitas vezes têm aprisionado os nossos pés. E estamos andando assim. Imagina aquela bola, aquele peso. Estamos andando, às vezes não conseguimos, tem que pular um muro, vai pular o muro com aquela bola.
Não dá. Livremo-nos de todo peso e corramos para o propósito. Como que eu faço isso, Clésia? Eu sei que é o sangue de Jesus, eu sei que é o momento de me arrepender, que eu vou estar entrando nesse caminho de purificação, entrando nesse caminho de cura. Arrependimento, falei sobre o sangue de Jesus e a declaração da palavra de Deus. Aleluia! A declaração da palavra de Deus ativa o sobrenatural. Se você não está vivendo o sobrenatural, querido, alguma coisa está errada. Declare a palavra de Deus. A gente fala todos os dias, né, de manhã na oração. Declare a palavra, declare aquilo que você deseja, ou melhor, aquilo que está declarado nos céus. Traga a realidade para esta terra. Declare palavras, declare a palavra de Deus. Porque ela pode ser loucura para muitos, mas ela é o poder de Deus para nós. Amém? Estão comigo, igreja? Quem deseja dessa cura nessa manhã? Quem deseja isso? Abra o seu coração. Eu oro para que o Espírito Santo te revele aquilo que nós e cada um aqui precisa colocar diante do Senhor. Eu oro e orei bastante, falando, Senhor, não seja só eu falando, mas seja o Teu Espírito. O Teu Espírito que possa invadir ali o mais profundo do Teu ser, porque Ele pode trazer à sua memória lembranças, Ele pode trazer à sua memória hábitos. E quando isso é identificado é porque Deus quer trabalhar, Deus quer curar. Deus está movendo. E aí você pensou assim, bom, a palavra foi de cura para a igreja, mas, Clésia, eu estou doente, fisicamente. Eu tenho uma notícia boa para você. A cura física é uma recompensa daquele que se derrama diante de Deus. Sabe, todos nós podemos passar por momentos difíceis. A cura, ou melhor, a enfermidade física é a ponta do iceberg. Porque existe uma raiz. Nós aprendemos isso. E essa raiz hoje está sendo identificada. Essa doença autoimune está sendo identificada por pecados disfarçados, por engano, por acharmos que é normal. E não é normal. Não é normal fofocar. Não é normal se orgulhar, ser arrogante e achar que é somente, não, eu sou experiente, porque eu já vivi, você não. Não é normal murmurar. Não, eu estou opinando, só opinei. Não é normal. Não é normal dentro do corpo de Cristo. Deus está nos chamando à santidade. Deus está me chamando a esse tempo novo de santificação. E se Ele está chamando é porque Ele quer trazer cura nas nossas vidas. Todo pecado disfarçado vai cair por terra nessa manhã, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.